piscina em um condomínio fechado. Ela ficou aproximadamente 20 minutos submersa, ou seja, foi socorrida e você vai entender esse caso agora. 12h40 na tela, vai. O Corpo de Bombeiros foi acionado aproximadamente às 5 horas da tarde para uma ocorrência de afogamento. Demos o início ao deslocamento nesse mesmo horário, de imediato, com várias viaturas, assim como o SAMU. Chegando ao local, o Corpo de Bombeiros, uma viatura nossa chegou primeiramente e deu início ao procedimento. A criança já fazia algum tempo que estava submersa. O tenente Marcos Aurélio deu início ao procedimento e em seguida chegou a unidade de suporte avançado do SAMU, que em colou com o bombeiro, junto com os meninos, continuaram o procedimento e em seguida foram chegando várias viaturas e todos foram dando apoio. A criança não havia voltado, como a gente chama ainda, mas ela ainda tinha pulso, certo? E o que nos deu sempre esperança dela retornar. Nesse minuto agora, ó, a criança retornou. Ela voltou. O esforço pela vida sempre vale a pena. Nada é pura falta. Foi um milagre. Todo momento a gente estava louvando e agradecendo a Deus, por mais que tivesse acontecido aqui, esse incidente, mas a gente sabe que foi Deus e tudo tem um propósito, mas ela está aqui. Tá? Maria inesquecível. E só louvar e agradecer ao Senhor por mais um milagre, porque se existe milagre que existe, esse foi um. Esse aí era um momento do socorro, um momento de comemoração, né? Após a conquista da vida, o momento da briga entre a vida e a morte aí. Deixa grandão na tela aí, ó. O momento do socorro lá no condomínio, aqui no bairro de Cabo Branco. Esse é o momento em que a criança estava sendo, vou chamar assim, reanimada, estava fazendo socorro, o momento, né, que estava sendo conduzida aí até o Hospital de Emergência e Trauma. Momento de comemoração dos profissionais aí, ó. Aos heróis da vida, aqueles que deram a vida, brigaram pela vida. E agora eu vou chamar a Anny Gomes, está no Hospital de Emergência e Trauma, pra gente saber como é que está o estado, como anda atualizado agora o estado de saúde dessa criança, direto do Hospital de Emergência e Trauma. Cadê tu, Anny? Boa tarde, Anny. Olha, Erli, sobre esse caso, a gente continua falando, né, como você disse aqui, do Hospital de Emergência e Trauma. Infelizmente, aqui nós não temos muito boas notícias, né? Porque, de acordo com a informação que foi repassada pelo boletim aqui da assessoria do trauma, essa criança de 2 anos, vítima desse afogamento, foi conduzida aqui para o hospital, mas está internada na UTI pediátrica e o quadro é grave. Na verdade, é muito grave ainda, porque foi muito tempo que ela ficou aí. Na verdade, não se sabe ao certo quanto tempo que ela ficou debaixo d'água e agora existe uma série de sequelas que isso pode ou não acontecer e é isso. A gente segue na torcida, mas infelizmente a notícia de agora, né, meio-dia do sábado, início da tarde do sábado, é que essa criança está em estado grave. Agora a gente vai continuar falando sobre esse assunto porque a gente pediu aqui a ajuda do Corpo de Bombeiros para reforçar mais uma vez para todos nós. A gente fala muito dos pais, dos responsáveis, mas eu acho que essa é uma responsabilidade de todo mundo que tem criança em casa, gente. Avô, avó, tio, seja lá qualquer que seja o seu grau de parentesco, criança precisa de muito cuidado. E assim como a gente prepara uma casa, por exemplo, para ter um idoso em casa, a gente precisa preparar a sua casa para ter uma criança. E aí a tenente Ana Cláudia vai explicar um pouco melhor para a gente, porque, por exemplo, casa que tem piscina com criança, não dá para deixar a piscina simplesmente lá. A gente precisa ter, né, tenente, algumas barreiras, porque isso salva vidas, na verdade. Isso, positivo. Boa tarde, Ana, e boa tarde aos demais telespectadores. É importante elencarmos algumas medidas de segurança, né, para que a gente possa evitar acidentes como o que aconteceu ontem e que vem acontecendo de maneira corriqueira. A exemplo, podemos citar uma dica de que uma criança numa piscina, ela deve estar numa altura, a água deve estar à altura máxima da sua cicatriz umbilical, certo? E assim, mesmo assim, a todo momento tem que estar sendo monitorada pelos pais ou pelo responsável a uma distância mínima de um braço, certo? Porque caso aconteça alguma intercorrência, o adulto vai lá e pode solucionar esse problema. A gente pode estar citando também evitar o uso de boias, de colchões infláveis, que não estejam devidamente com as recomendações, né? Corretas, porque isso nos traz uma falsa sensação de segurança.
É importante também salientar que quando a piscina não estiver sendo usada, até mesmo quando ela não estiver sendo utilizada, é importante a gente fazer a proteção, fazer uma barreira de proteção nessa piscina, em torno dessa piscina. Há exemplo de grades, né, com travas, né, circundando todo o perímetro, ou até mesmo telas de proteção. Porque a gente sabe que crianças, né, nos primeiros anos da sua infância, sobretudo, está aprendendo a engatinhar, a andar, e aí ela tende a desbravar, digamos assim, todos os ambientes, né? Então é importante proteger essa piscina, inclusive quando ela não estiver sendo utilizada. E, se possível ainda, instalar ralos anti-sucção, também é uma dica importante. E a criança, ela pode, por exemplo, né, no momento que ela está lá usando a piscina com a família, tá lá o ralo ligado e na hora tem aquela força que puxa a criança, e a gente já viu, inclusive, casos até com a criança vindo a óbito nessa situação. Agora, tenente, só mais uma dúvida, se acontecer, né, alguma situação, algum acidente envolvendo piscina, envolvendo água com a criança, existe alguma medida urgente, além de ligar para o socorro, que esse pai, que esse responsável possa fazer para, de certa forma, já iniciar esse socorro de alguma maneira correta, que seja correta? Sim, positivo. Detectou que a criança está submersa, né? Fazer a retirada urgente dessa criança, fazer a ligação para 193 ou 192, tentar colocar a criança na posição lateral, que é lateral direita, né? Para que ela possa expulsar, né, aquela quantidade de água que ela broncoaspirou, né? E relatar no ato da ligação, se possível, o tempo que essa criança ficou submersa, sinais e sintomas, como possível tosse ou espuma, ou estar sem respirar, passar todas as informações o máximo possível nesse telefonema para que a equipe, quando chegar, já efetive, né, a solução mais adequada para o caso. Esse tempo faz diferença. Muita diferença, com certeza. Tenente, agradeço, muito obrigada. A gente está aqui na porta do Hospital de Traumas, as ocorrências vão chegando, mas é isso. As dicas são muito importantes, vale para todo mundo. Se você tem criança em casa, cuidado com a piscina, ou se você vai na praia, a gente está começando agora a voltar para as nossas praias. A gente vê muito, Erli, os pais lá na areia e a criancinha ali no rasinho, mas esse rasinho é o que a tenente chama de falsa sensação de segurança, né? Isso, positivo. É importante estar sendo monitorado de perto. Olho nas nossas crianças, tá? E só reforçando para você que chegou agora, esse caso dessa criança que aconteceu ontem, infelizmente continua em estado grave, mas a gente segue torcendo pela recuperação, Erli. Obrigado, Anne. Olha aí, sobre esse caso aí, a gente pede, da mesma forma que a gente pediu, lembra daquele caso daquela criança que a gente registrou aqui ao vivo, tá? O momento do socorro, lembra? Tá? O quê? Tem 30 dias que a gente fez isso aqui, lá no Cristo Redentor que a gente trouxe aqui. Da mesma forma, a gente pede a você que ore por essa criança, tá? Ela tá internada, o estado de saúde dela é grave, tá? A outra criança teria ficado, se não me falha a memória, 12 minutos, né, submersa. Essa ficou cerca de 20, ou seja, mais tempo submersa. Isso aqui era um momento que foi registrado. Deixa grandão na tela aí, olha, saindo de um condomínio fechado, no bairro de Cabo Branco, um condomínio fechado. Isso aí já é a imagem lá do Hospital da Emergência e Trauma. Aí é o momento da comemoração da vida. Porque a criança, até então, até chegar lá no condomínio, tá? Não tinha essa certeza que a criança ia chegar viva aí, tá? A comemoração é porque ela chegou na unidade hospitalar. Que até então, olha aí, ó, ela chegando aí, ó. Esse foi um momento de comemoração, porque, ó, ela chegou na unidade hospitalar. Olha aí, ó. Se não tivesse sido esse trabalho aí desses anjos de guarda, desses anjos de guia, de proteção pela vida, que brigam pela vida a cada segundo aí, lá naquela primeira imagem, pega pra mim lá, aquela primeira imagem lá do condomínio, se não fosse por conta deles, nem na unidade hospitalar, nem no trauma teria chegado. Isso daí, ó, deixa grandão na tela aí, ó. Dá pra perceber na imagem aí, momento de aflição, corre, daquela mesma cena que a gente registrou ao vivo aqui no Cristo Redentor. E parece que passa um filme na minha cabeça. Parece a mesma cena. A diferença é que lá no Cristo era de dia, a gente tava ao vivo aqui no programa, e essa cena aí ontem à noite, resgatada de imagens aí. Momento de comemoração pela vida. Já comemorou pela vida, pela chegada lá, agora é o momento de oração. Pode voltar para mim aqui, obrigado. É um momento de oração, de orar por essa criança, esse anjo que Deus coloque a mão, tá?
que os médicos de lá, Deus dê discernimento, tá? Na hora certa, para a intervenção divina aconteça através dos médicos, né? E o nosso Pai Maior, que é médico dos médicos, não existe causa perdida para o nosso Pai Maior. Não existe, tá? Deus é Pai. Vamos aqui, ó. O entregador de gás identificado.